Olá, tudo bem? Nós estamos meditando na Bíblia em ordem cronológica. Hoje vamos ler Lucas capítulo 3. E cada dia nós estamos lendo uma sequência dos evangelhos e vamos até Apocalipse. Eu convido você a participar comigo dessa leitura e você não se prender apenas ao vídeo, mas fazer uma lição de casa, que é ler um pouquinho do Velho Testamento também, tá bom? Agora, antes de tudo, começamos com uma oração. E também já peço que, se você gosta do conteúdo, dê o seu gosto, partilhe com outras pessoas, leia a Bíblia junto com outras pessoas, discuta com ela, não discutir opiniões, mas fala com ela a respeito do que você leu, ela vai consequentemente falar o que ela leu para você também, e ali vai ser a união da fé. E frequente uma igreja, busque a Deus, não deixe de ir a um lugar para cultuar ao seu Deus. A união das pessoas num local de adoração a Deus traz uma força muito diferente do que você ficar apenas em casa buscando a Deus, tá bom? Senhor Deus, eu peço e agradeço ao Senhor, em nome de Jesus, pela oportunidade que eu tenho de estar aqui meditando na Tua Palavra junto com essa pessoa. E eu peço que o Senhor abra o nosso entendimento, despertando nossa fé para a Tua Palavra. Fale conosco hoje aqui, em nome de Jesus. Amém. No versículo 1. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Só lembrando, Anás e Caifás são homens importantes do templo, porque eles eram sumos sacerdotes. O sacerdote apresentava sacrifício e ele ia até apenas o altar do incenso. O sumo sacerdote entrava dentro do Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança. No 3. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. O comentário diz o passo a passo do arrependimento. Primeiro, a pessoa sacrifica o seu orgulho, reconhece seus pecados e os confessa a Deus. Em seguida, os abandona e passa a odiar até mesmo a lembrança deles. Após isso, é necessário que ela se batize nas águas. Esse processo a levará à verdadeira conversão, pois seu novo estilo de vida será fundamentado na vontade de Deus. E é claro, a pessoa que chega a esse ponto do arrependimento é porque ela já sofreu com tudo que ela já fez. E ela não encontrou a saída. Então ela cansa da vida, ela cansa das coisas dessa vida, das ofertas que o mundo apresenta. Então ela cansou, ela vem para Deus e Deus apresenta para ela a água da fonte da vida. E o arrependimento é porque o Espírito Santo nos convence. Não adianta a pessoa, por exemplo, ela querer se batizar nas águas para mostrar para o pastor que ela está arrependida, quando ela não mostra isso para Deus. Não vai haver uma mudança, não vai gerar nela uma transformação. Batismo nas águas é uma confissão, é uma aceitação e é a morte daquela velha criatura. No 4. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará todo monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Só lembrando que essa raça de víbora que ele falou foi para aqueles religiosos, os saduceus, fariseus, que foram lá para se batizar, mas a intenção deles não era o arrependimento e se voltar para Deus. A intenção deles era, na verdade, que o povo visse eles também aceitando aquele batismo, já que muita gente estava também fazendo o mesmo. O comentário do versículo 7 diz: raça de víbora, multidões saíam de longe e enfrentavam uma série de dificuldades para chegar até João o Batista. Por isso, o profeta sabia que elas
não mereciam ouvir discursos religiosos e sim mensagens cheias de essência da fé. Ele não estava preocupado com a sua popularidade, mas empenhado em dizer a verdade. Somente a verdade das Escrituras liberta, mas para isso as pessoas precisam ouvi-la. João chegou a usar a ilustração de uma víbora para descrever aqueles que, embora conhecessem os ensinamentos sagrados, viviam de modo contrário a eles. A víbora é um animal extremamente peçonhento. Por isso o profeta comparou os religiosos hipócritas a ela. Ele quis dizer que quem vive na hipocrisia religiosa está cheio de maldade, semelhante à serpente que transborda de veneno. No 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Eu estou aqui pensando, né? Hoje, o pastor que prega muito a verdade, que fala sobre o arrependimento, o abandono do pecado, a vida após a morte, a salvação, normalmente esse pastor não é muito bem aceito, porque as palavras nunca vão ser dóceis, né? Boas. Elas vão ser amargas, porque é dolorido. Ninguém quer saber e ser apontado pelo seu erro. Não que o pastor esteja apontando, mas quando o pastor está pregando sobre o pecado, nós avaliamos a nós mesmos. O Espírito Santo trabalha em nossa consciência e nos aponta que aquilo que estamos fazendo está errado. E aí cabe a nós virarmos as costas para aquilo que fazemos, né? E aí vem a dificuldade, porque muitas pessoas elas não querem deixar de praticar o pecado, elas querem continuar praticando o pecado e continuar frequentando a igreja. E aí fica difícil. Mas quando acha uma igreja que só prega o amor sem sacrifício, o amor de só receber, aí ela fica. Ela permanece porque ela não vê dificuldade nenhuma em estar ali. No 9. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. O comentário diz machado à raiz. João usa uma metáfora que mostra uma árvore e sua grande missão, produzir frutos. Caso ela se torne frutífera, não servirá para mais nada, exceto para ser cortada. De igual modo, o reino de Deus não há espaço para a esterilidade. Isso significa que todos os homens estão debaixo de uma avaliação contínua do Altíssimo. Por isso, quando a pessoa não frutifica, o machado, que fica rente à raiz, a corta. Embora o alerta à nação judaica tenha sido dado, não foi ouvido, pois por isso o povo pereceu nas mãos dos romanos. Quando não há frutos de arrependimento, o que se pode esperar é o juízo divino. Então, eles se imaginavam, por ele ter falado sobre eles serem filhos de Abraão, né? Temos por pai Abraão, que eles eram uma árvores plantadas por Deus, mas eles eram uma árvore infrutífera ou davam frutos maus, como aqui está dizendo. No 10. E a multidão o interrogava, dizendo, que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. O comentário do 11. As 2 túnicas, o amor ao próximo, é o fundamento da mensagem do Senhor Jesus, que ensina a manifestá-lo de diferentes maneiras. Somente quem ama é capaz de repartir, renunciar e se sacrificar pelo outro. Já quem junta tudo para si, vê apenas suas vontades, não percebe a necessidade alheia, e se a pessoa generosa e solidária é feliz porque recebe de Deus a recompensa, a egoísta é fracassada, pois de tanto reter perde tudo o que acumulou e assim se autodestrói. Aqui está a base dos 2 fundamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. E o amor ao próximo, o que significa isso, né? O mal, ele trabalha para que sejamos egoístas, né? Como diz o ditado no Brasil, venha o meu pirão primeiro, porque a farinha é pouco. Então, as pessoas pensam mais em si mesmas e pouco nos outros. Quando nós pensamos no nosso próximo, Deus cuida de nós, Deus intercede por nós. Então, era isso que ele queria dizer, né? Sobre o repartir,
a capa, fazer mais pelos outros, né? Pensar nos outros. Então, aqueles homens, né, os fariseus, os saduceus, aqueles religiosos, eles se preocupavam mais com eles próprios e a sua imagem. A imagem que eles transmitiam para as pessoas. Eles queriam que as pessoas olhassem para eles, vissem santidade, vissem que eles eram homens de Deus, que estavam vestidos a rigor, que eram santos, mas era a imagem que eles vendiam, mas no fundo eles não eram. Então, apresentar frutos, né, de arrependimento era eles mudar esse comportamento e agora fazer mais pelos outros. No 12, e chegaram também os publicanos para serem batizados e disseram-lhe, mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse, não peçais mais do que o que vos está ordenado. O comentário diz, mestre, que devemos fazer? Os publicanos eram mal vistos pela sociedade e odiados pelo povo, porque além de serem considerados traidores por trabalharem para Roma, eram desonestos. Por serem cobradores de impostos, deveriam recolher apenas uma parte do salário do povo para o pagamento de tributos. Porém, exigiam mais e enriqueciam com a diferença recebida. Diante disso, a resposta para a pergunta deles era praticar a justiça e a honestidade. Esses eram os frutos de arrependimento que deveriam mostrar. O ditado diz que o mundo é dos espertos. Tá certo? Os espertos tiram vantagem, mas o reino dos céus não é para eles. O reino dos céus é para os honestos, os verdadeiros, os justos. Então, esse que é tão esperto no mundo pode ser prejudicado no final. Então, esses publicanos, a orientação de João foi bem simples. Vocês podem fazer o seu trabalho, mas não roubando dos outros. No 14, e uns soldados o interrogaram também, dizendo, e nós, que faremos? E ele lhe disse, a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. O comentário diz, e nós que faremos? Ao ser questionado pelos soldados, João responde que eles deveriam deixar de cometer abusos de poder, violência e suborno. Veja que, para cada grupo de pessoas, o profeta concedeu instrução específica, a fim de que todos pudessem mostrar que estavam convertidos dos seus maus caminhos. Toda pessoa que de fato se entrega ao Senhor Jesus manifesta arrependimento. Pelos seus erros e passa a ter um novo comportamento. E aqui onde muitas pessoas por vezes terminam não querendo ir mais para a igreja, não querendo mais ir a um determinado culto, porque o pastor, por exemplo, a pessoa que tem vício, e o pastor fala que aquele vício está fazendo mal a ela, que ela não deve permanecer naquilo. Então, ela fala, mas eu gosto. Então, ela tem que decidir, ela quer agradar a Deus agora ou ela quer seguir agradando a ela mesma, né? No 15, e estando o povo em expectação e pensando todos de João em seus corações se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos dizendo, eu na verdade batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O comentário diz, com o Espírito Santo e com fogo. João cita que o batismo nas águas, também chamado de batismo de arrependimento, é a preparação para o derramamento do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é feito exclusivamente pelo Senhor Jesus naqueles que anelam ser obedientes e fiéis à sua palavra. Por isso, os incrédulos e indolentes não podem recebê-lo. Possuí-lo dentro de si representa ter a maior de todas as promessas divinas, pois é o próprio Altíssimo habitando no interior humano. Ser batizado com o Espírito Santo significa ser batizado também com fogo, isto é, sendo Deus fogo consumidor. Hebreus 12, 29, ele diz assim, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Concluindo o comentário, quem o possui carrega em sua alma o fogo que purifica e revigora continuamente. Então, o arrependimento nos faz libertar do nosso passado, da nossa velha vida, nos dá uma nova vida, uma nova maneira de viver, uma nova mente, uma nova mentalidade. O batismo com o Espírito Santo traz a mente de Cristo para nós, né?
Então nós recebemos uma mente renovada, uma mente batizada com o Senhor Jesus. E o fogo, o batismo de fogo nada mais é que as provações. Por exemplo, nós temos inúmeros testemunhos de pessoas que depois que elas entregaram a vida dela a Jesus, a família se voltou contra ela. Mais tarde a família também veio a se converter. Mas o batismo de fogo normalmente é uma situação que você é perseguido por causa do Senhor Jesus. Eu já vi casos, por exemplo, de pessoas que elas trabalhavam numa empresa e quando descobriram que ela ia numa determinada igreja, foram despedidas. Né? Acontece. No 17, e tenha pá na sua mão, e limpará sua eira, e ajuntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. O comentário, o trigo e a palha. O Altíssimo não é injusto, por isso mostra que faz perfeita separação entre os homens. O trigo é representado pelos fiéis e obedientes ao Senhor Jesus. A palha simboliza aqueles que o rejeitam e não se arrependem de seus erros. Enquanto os primeiros recebem o reino dos céus como recompensa, os segundos serão lançados para sempre no lago de fogo e enxofre, como está em Apocalipse 20:15, que diz: e aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. E acreditamos que esse versículo é dos mais tristes, né? Porque imagina você chegar diante da presença de Deus, ser consultado no livro da vida e o seu nome não está lá. É triste. Continuando o comentário, Deus julgará cada um conforme o seu proceder, uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Romanos 2, 6-8, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna, aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Às vezes nós encontramos pessoas que elas pensam assim: Deus é amor, vai salvar toda a gente. É um engano. Deus é amor, mas também é justiça. Então, eu preciso andar na justiça. Porque se no final das contas Ele salvará todos, do que adiantou eu andar retamente aqui na vida, aqui no mundo, enquanto o outro fez tudo de errado e também foi salvo? Percebe? Injusto. Deus não é injusto, Deus é justiça. 18. Assim também, admoestando muitas outras coisas, anunciava o evangelho ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito. Então aqui vem um problema, o que causou a morte dele. Então Herodias era mulher, era cunhada de Herodes, né? Ela era mulher de Filipe. Filipe era irmão de Herodes. E ela então decidiu largar o Filipe e se juntar a Herodes. Então, uma situação que ficou muito feia, muito mal vista. E o que João fez? O incriminou. Ele falou que ele estava errado ao fazer isso. 20. Acrescentou a todas as outras, ainda esta, a de encerrar João num cárcere. Então, ele prendeu a João por causa dessas coisas, né? 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E este mesmo Jesus estava como que começando aos 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José, e José de Eli. O comentário aqui embaixo do 23 diz assim: 30 anos. Com essa idade, os sacerdotes e os levitas iniciavam as suas atividades no serviço sagrado. Da mesma forma, ao atingir essa idade, o Senhor Jesus iniciou publicamente o seu ministério. E ele veio cumprindo toda a lei e dos profetas. Por quê? Era preciso que ele fosse o Cordeiro perfeito de Deus. E seguindo aqui, né, o 24, e Eli de Matã, Matã de Levi, e Levi Melque, Melque de Genai, e Genai de José, e José de Matatias, Matatias de Amós, e Amós de Naum, e Naum de Esli, e Esli de Nagai, e Nagai de Maate,
e Maate de Matatias, e Matatias de Simei, Simei de José, e José de Jodá, e Jodá de Joanã, Joanã de Rezá, e Rezá de Zorobabel, e Zorobabel de Salatiel, e Salatiel de Neri, e Neri de Melqui, e Melqui de Ade, e Ade de Cozã, e Cozã de Eumadã, e Eumadã de Ir de Josué, Josué de Eliezer, Eliezer de Jorim, Jorim de Matã, e Matã de Levi, e Levi de Simeão, e Simeão de Judá, e Judá de José, e José de Jonã, Jonã de Eliaquim, Eliaquim de Meleá, Meleá de Mená, Mená de Matatá, Matatá de Natã, e Natã de Davi, e Davi de Jessé de Obed de Boaz, Boaz de Salá, e Salá de Naasson, Naasson de Aminadab, Aminadab de Arão, e Arão de Esrom, Esrom de Pérez, e Pérez de Judá, e Judá de Jacó, e Jacó de Isaac, Isaac de Abraão, e Abraão de Terá, Terá de Nacor, Nacor de Seruque, e Seruque de Ragal de Feleque, e Feleque de Eber, e Eber de Salá, e Salá de Cainã, Cainã de Arfaxade, Arfaxade de Sem, e Sem de Noé, e Noé de Lameque, Lameque de Metusalém, Metusalém de Enoque, e Enoque de Jerete, Jerete de Malalel, Malalel de Cainã, e Cainã de Enos, e Enos de Sete, Sete de Adão, e Adão de Deus. Comentário final. Filho de José. Lucas apresenta a genealogia do Salvador de maneira diferente de Mateus. Embora ele comece sua descrição como o filho de José, o destaque é para a linhagem natural do Senhor Jesus por parte de Maria. Assim, seu relato retrocede até Adão. Já Mateus se prende a descrever a linhagem real, começando com Abraão. Isso significa que, ao relatar a genealogia a partir do patriarca de Davi, a intenção de Mateus é revelar a relação de Jesus com Israel e o seu direito legítimo ao trono. E Lucas, ao recuar até Adão, deseja apresentar o Filho de Deus como Salvador do mundo e descendente do primeiro homem da terra. E da mesma forma se repete também conosco. Nós também somos herdeiros de Adão. Mas o que nós herdamos de Adão? O pecado. Por isso, nenhuma alma poderia ser salva se não fosse através do Senhor Jesus. Ele e somente Ele. Nele nós encontramos a salvação. Por isso eu termino esse vídeo com a afirmação de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho porque não há outro, ele é o único. A verdade porque ela nos liberta de toda mentira que o diabo criou. E, por final, a vida, porque ninguém pode ir ao Pai, ou ninguém recebe a vida eterna, senão através do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você abundantemente, em nome de Jesus.